Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo, poderoso, maravilhoso, que nos sustenta todos os dias, calça os nossos pés com a graça e com a justiça de Deus, nos justifica pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz e nos liberta dos nossos pecados, nos fez novas criaturas e nos faz caminhar cada dia rompendo em fé. Oh, aleluia, Senhor glorioso e poderoso, eu te agradeço nesse dia de hoje, dia 24 de outubro do ano de 2016, meus irmãos. A paz do Senhor. Meu nome é Ana Paula, para você que ainda não me conhece, nunca ouviu nenhum dos nossos vídeos. E é com muita satisfação que eu me coloco aqui agora a falar da palavra de Deus, da palavra do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Mas no finalzinho do vídeo eu quero deixar uma pergunta, porque isso passou pela minha cabeça hoje de manhã, enquanto eu estava ouvindo uma pregação. Mas eu vou deixar mais para o finalzinho, porque aqui eu glorifico a Deus, porque o Senhor realmente tem me dado o privilégio de estar no meio dos santos. Eu sei, porque eu tenho observado cada ano, cada dia, cada mês que se passa, através dos comentários dos irmãos, que nós somos uma família, que Deus realmente está reunindo, e eu sei que aqui no nosso meio existem santos e santas de Deus, pessoas que buscam na palavra, pessoas que leem, que aprendem, que se colocam em devoção com o Altíssimo, pessoas que jejuam, pessoas que oram, pessoas que realmente combatem o bom combate. Então é uma pergunta, porque eu comecei a pensar, isso é muito curioso, mas são coisas que a gente não vê, né, acontecendo, são certos milagres, é um milagre que ele é tão forte que é uma coisa que ficou muito curiosa, mas esse aqui eu vou deixar para o final. Agora eu quero falar uma outra coisa, meus irmãos. Meus amados, meus queridos, de todo o meu coração, realmente, sabe? Eu queria falar para vocês sobre os dois fundamentos, porque eu tenho visto nesses últimos meses, anos, muitos, se não todos nós, né? Mas assim, muitos casos especiais de irmãos e de irmãs que estão passando situações na vida tão terríveis, sabe? Tanta perseguição, tanta opressão, tanta gente se levantando em maldade contra a vida de muitos de nós. Situações em que a gente para e fala, meu Deus, não tem solução, não tem. Eu estou numa certa condição que não tem salvação não no sentido da alma, mas salvação daquele problema, sabe? Não tem solução. Pessoas que estão doentes, né? E estão aí passando realmente a pior fase física da vida delas. Estão desesperadas porque a gente fala que quer conhecer a Deus. A gente fala que quer ir para o céu. A gente fala que quer, né, viver a eternidade. E muitos de nós, eu mesma sou uma que várias vezes eu pensei assim, se alguém um dia me der a notícia que eu tô com uma doença terminal, tenho poucos meses de vida, eu vou ficar feliz, eu vou ficar triste, desesperada, porque eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho minha mãe, eu tenho fulano, ciclano e betano, mas eu vou estar do outro lado, eu vou estar feliz, porque daqui a alguns meses, ainda esse ano, eu vou conhecer o meu Deus face a face, é onde se cumpre as escrituras, quando diz que para nós viver é lucro, mas morrer também é lucro, e aí a gente se enche, né? Mas aí depois a gente para e pensa, será? Será que se eu recebesse uma notícia que eu estou passando por uma doença em estado terminal, eu realmente iria estar assim? É sim. No fundo do meu coração, eu ia não ter medo da morte, eu ia estar tranquila. Porque eu ia me aprofundar ainda mais na comunhão com meu Deus, eu ia procurar olhar para ver se a minha vida tá boa, estava em dia com a fé, com a graça, com o modo como Deus, né, quer ela para mim. Eu iria procurar pedir desculpa se eu tivesse alguém ainda para pedir desculpa. E eu querer pôr ordem na casa, né? Ia tentar fazer algo ainda melhor. Mas sabe, meus irmãos, eu imagino que na hora que desse as crises da doença, na hora que eu fosse parar no hospital para terapia, né? Não são terapias fáceis. Na hora que provavelmente eu ia ver meus filhos, eu tenho duas crianças, 9 e 6 anos ali, me vendo vegetando aos poucos, me ver murchando aos poucos, morrendo a cada dia, com os olhinhos cheios de lágrimas, né? Será que o desespero não ia tomar conta do meu coração? Nós somos de carne, nós somos humanos, nós estamos neste mundo
queira você ou não, por melhor ou não que seja a sua vida, a gente está rodeado de família, a gente está rodeado de alguma coisa que nos alega, que nos prende emocionalmente ou responsavelmente. Sabe, é onde eu penso, para mim seria bom se eu fosse uma pessoa sozinha no mundo, sem filhos, pelo menos, né? Porque a criançada realmente sofre mais em todos os sentidos. Aí seria mais simples, porque os outros estão todos grandes, comigo ou semigo, desculpa o erro português aí, mas comigo ou sem mim, elas iriam viver do mesmo jeito, não ia mudar nada, né? Eu só não estaria mais no meio delas, então seria mais fácil. Sabe, meus amados, a gente vive lutas. Então, assim, eu tenho visto pessoas passando por situações, principalmente de muita perseguição humana, sabe? Pessoas más, pessoas perversas, pessoas ímpias, pessoas sem compaixão, pessoas covardes, têm se levantado contra muitos servos do Senhor. Sabe, afrontando, ameaçando, ridicularizando, escarnecendo, roubando, trazendo fastídio, sabe, intempéries da vida, pessoas, irmãos e irmãs nossas em Cristo que estão indo para, todo dia vão dormir com os olhinhos cheios de lágrimas, né, porque escutam desaforo, escutam coisas que, sabe, sujeira mesmo do inferno que sai da boca dos ímpios, e tem gente passando muito aperto. Eu conheço pessoas que estão passando situações na vida tão terríveis, sabe, e quando essas pessoas muitas das vezes conversam comigo, elas entram em tristeza e eu choro com muitas e tal. Mas uma coisa eu posso dizer para cada um, que tá tudo medido na balança de Deus. Tudo, meu querido, minha querida, que nós passamos está medido e determinado na balança de Deus e no tempo de Deus. Então eu queria ler com os irmãos os dois fundamentos que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Outro dia eu vi um comentário de uma querida irmã falando: ai, fala sobre a volta de Jesus, prega sobre o fim dos tempos. Tem tanto tempo, Ana, que você não fala sobre isso. Mas sabe o que é? Eu confesso que sempre quando eu vou falar alguma coisa aqui no YouTube, eu fico pensando, meu bom Deus, o que vai ser trago para falar hoje? O que o Senhor vai trazer para nós? Sabe, meus lindos, nós realmente estamos no final dos tempos. Jesus está voltando e a gente não pode desapegar dessa crença, né, dessa certeza. Ele está voltando. Mas sabe, fica falando só dos sinais, fica falando das profecias, estudando, né, essas parábolas que falam da volta do nosso Senhor. É muito gostoso para nós porque acende a nossa esperança, é uma bênção. Mas não adianta a gente receber a notícia que nós vamos partir, quer dizer, eu ficar aqui estudando, remoendo, tentando de todas as formas provar na Bíblia que nós estamos nos últimos dias e me esquecer de entrar em comunhão com os irmãos para crescer no Espírito, sabe? De não edificar, de não trabalhar. A gente, nesse momento, amados, a gente precisa preocupar em partir. Então a gente precisa arrumar as malas para aquele ou para aquela que ainda não fez isso. A Bíblia chama muitas das vezes a vida dos santos como uma casa. Sabe, tem um momento que tinha um rei que ele ia morrer. Foi um profeta, não vou lembrar nem o rei nem o profeta. Sei que depois esse rei viveu mais 15 anos. Mas o profeta foi até esse rei, e acho que foi Josias, não sei. Eu sei que o profeta foi lá e falou para ele: olha, você vai morrer. Você termina de arrumar a sua casa, porque você vai partir. Você vai ter o tempo só de acertar suas contas aqui. Aquele rei virou para o canto, chorou e clamou a Deus. E ali depois passa, o profeta volta e fala: olha, Deus teve compaixão da sua oração e vai te dar mais 15 anos de vida. E aquele rei viveu mais 15 anos. Imagina, gente, você recebendo da boca de um profeta de Deus, né? Alguém, ou de um anjo de Deus, ou do próprio Deus, de Jesus, do Espírito Santo, falando: olha, fulano, você vai viver mais tantos anos. Aquele rei pode contar os anos de vida, né? E ele deve ter feito dos últimos 15 anos de vida dele os melhores que ele poderia. Mas Deus mandou ele arrumar a casa. A casa é a vida, sabe? Se você está precisando acertar as contas com alguém, vai. Se você precisa ajudar alguém, ajuda.
Deus, ele não deixa, meus irmãos, a nossa vida ficar errada. Ele não deixa. Eu conto um testemunho para os irmãos, porque os irmãos que já me conhecem sabem que eu nunca tive vergonha ou problema em colocar minha cara aqui no YouTube. Nós somos humanos e somos falhos. Eu moro na Itália, no sul da Itália. E aqui, desde quando eu moro, são 11 anos, quando vem o verão, o calor é insuportável. Eu moro perto do mar, onde eu moro eu consigo ver o mar da minha casa. Então, para quem mora perto de mar, entende o que eu estou dizendo, né? Tem dias que são muito úmidos, você fica com o corpo todo apisticoso, melando, né? Às vezes você toma um banho, lava, achando que você tá sujo, enxuga, passa talco, né, para tentar secar e bota a roupa fresca, limpa, passa 5 minutos, você tá toda pichicando de novo, todo pegajoso, né? Tem a sensação que você tá sempre sujo e não é, é a umidade do ar que fica muito alto. Quando é frio na Itália, que é onde eu moro, o ar, quando você respira, ele é tão congelado, e eu moro no sul da Itália, a zona mais quente da Europa, hein? Mas quando a gente respira, o ar é tão frio que dói, que arde a via respiratória todinha. E a gente tem dor de garganta, a gente tem resfriado, sabe? Eu durmo até com a coberta na cabeça, mas não ajuda. Meus filhos pegam tosse, principalmente o maiorzinho, começa a tossir demais. Então a gente tem que gastar com a corrente elétrica. É onde a gente tem que ter climatizador, ar-condicionado na nossa casa. Quando é verão e os dias ficam insuportáveis para dormir, você não consegue e tal, a gente fecha a casa toda e liga os ar-condicionado para eles tirarem a umidade do ar. E aí você fica seco, você se sente bem, você dorme, você consegue dormir. Quantas vezes eu, para dormir, peguei copo d'água, joguei na cama e deitei, peguei toalha, molhei ela, joguei por cima no lugar da coberta para tentar dormir. Então, quando a gente liga o ar-condicionado, a gente consegue estar numa situação boa, a criançada dorme bem. No frio também, sabe, que dói mesmo, a gente gasta muito com remédio. É onde a gente também acende, liga os ares condicionados para esquentar o ar e tirar aquele ar congelado, que também é úmido. E aí a gente fica com saúde, ninguém adoece na nossa casa. Só que com essa história de acende, liga, a gente fala acende em italiano, accende, não? É ligar os aparelhos domésticos, né? A gente ligava e teve vez da gente ter que ficar a noite inteira com o climatizador ligado e tal, e pá daqui, pá dali. Chegava no final do mês, quando vinha a conta de luz, nas últimas vezes estava vindo 600 euros. Chegou um mês que veio 400. Meu marido quase caía para trás e a gente com pouca condição de trabalho, né? Porque a gente também está vivendo crise. Você está aí no Brasil, está dizendo que a vida no Brasil está difícil. Olha, aqui na Itália o negócio também não está fácil. A gente vê que a Europa está sendo minada e eles estão fazendo de tudo para acabar com o que é o europeu. O europeu tradicional, de uma volta, de um dia, de uma vez, ele está perdendo realmente a sua identidade, porque infelizmente eles estão fazendo de tudo para acabar com a Europa. A Europa está ficando pobre e entrando em dificuldade. Eu vi essa semana no jornal que tem mais gente italiana pobre, no estado de miséria mesmo, dormindo dentro de carro, pessoas que não conseguiram pagar a prestação da casa, perderam a casa, pessoas que estão dormindo dentro de carro, pessoas que estão dormindo em abrigos, pessoas que estão dormindo na rua, pessoas que estão com as casas pior do que muitos barracão de favela no Brasil, aqui na Itália. E o número de crianças e pessoas adultas italianas pobres está mais alto do que o número dos imigrantes que estão chegando na Itália aos milhares todos os dias. Então, assim, a gente está vivendo realmente dias terríveis no continente europeu. Então, meus amados, diante desse quadro, e eu precisando ligar, porque o menino começava a tossir, e meu marido começou a falar, olha, não dá para ligar esse trem direto assim, porque a conta vem cara, não tem como eu pagar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele desespero todo, foi quando eu virei para ele, Ana Paula, virei para ele, nós estamos falando de 1 ano atrás, passou 1 ano, agora vai fazer 1 ano. Eu virei para ele e falei, amor, eu não posso ficar com essas coisas desligadas, porque o nosso filho maior, ele tá tossindo demais, ele tá com as vias respiratórias inflamadas, porque inflama.
Eu também estava muito com dor de garganta. E a gente sempre doente, amados, e gastando por semana dinheiro, 30, 40 euros com remédio, né? E remédio pesado mesmo, não é remedinho bobo, é cortisona. Cortisona, como é que chama esses remédios? Quase como que antibiótico, se não o próprio antibiótico. E a gente passa nesse período, eu falei, eu não tô aguentando mais, porque eu termino de curar o menino, passa 3, 4 dias, ele cai doente de novo. E conversa vai, conversa vem, eu viro para ele e falei assim, puxa o gato, ao menos para os ares condicionados na nossa casa. Meu marido é eletricista, ele é eletrotécnico, ele entende muito bem de fazer um gato. Para quem não sabe, gato é puxar a corrente sem pagar, né? Ele sabe fazer isso de modo que a companhia elétrica não consegue nunca descobrir onde é que está a perda. E o meu sogro, que mora no mesmo prédio que eu, nós somos 4 famílias, atualmente 3, ele mora no primeiro andar e a gente mora no último, ele usa a corrente de graça, ele puxou do poste, foi meu marido mesmo, muitos anos atrás, que ligou para ele assim, meu sogro não paga 1 centavo de luz, para ele não chega a conta de luz. Então, como tá tudo no mesmo prédio, eu falei pro meu marido, eu não tô pedindo para pôr a casa toda, mas pelo menos o que a gente tem que ligar nesse período, que é o ar-condicionado, a estufa, porque a gente quando eu ligava, o menino não caía doente, não adoecia. E meu marido falou, você quer fazer isso mesmo? Eu falei, amor, é porque a gente não tem outra saída, pagar nós não damos conta, ficar doente não dá também. Aí meu marido passou mais ou menos uns dias, aí ele foi e ligou, puxou um fio pela canaleta e ligou dentro da nossa casa diretamente no ar-condicionado da sala e dos quartos. Ligou e falou, agora tá livre, você pode usar quando você quiser, que não tem problema não. E pegou uma rede, né, porque como ele é eletricista, ele dividiu a casa em várias coisas, então você liga o relógio, tem várias chaves e cada chave ela tem um setor da casa. E aí ele ligou no setor dos ares condicionados e dali em diante era uma coisa boa. Eu fechava a casa já de manhã e pim, ligava tudo, apenas eu percebia que o ar começava a esfriar, eu ligava tudo e, perdão, de noite, acabou. O menino não adoeceu mais, nós não adoecemos mais, todo mundo dormia bem, estávamos super bem. Isso foi o inverno do ano passado, veio o verão desse ano também, liguei os ares condicionados, a casa toda fechadinha, a casa estava boa, fresquinha, tranquila. Foi uma coisa boa, sabe? Só que Deus começou a me dar fastídio no meu coração, porque quando a gente fala, né, na palavra de Deus, aqui a gente começa a falar da palavra de Deus, é muito bom, meus irmãos, flui, que é uma maravilha, mas quando a gente toca em algo que nós estamos praticando, ali arranha, fica. Então toda vez que eu falava alguma coisa relacionada aí ao caráter do cristão genuíno, né, aí por exemplo, quando eu entrava lá no Apocalipse, aí fala, os mentirosos não vão entrar, os prostitutos, os ladrões e não sei o que, eu começava a lembrar só da luz roubada. Só da luz roubada, só da luz roubada. Aí começou a me dar fastídio, até compartilhei com minha irmã. Depois eu falei, meu Deus, mas se eu for falar pro meu marido para ele desligar a corrente, porque quando ele ligou, ele falou, não tem jeito de desligar mais não, viu? Porque o modo como eu fiz é muito delicado e não sei o que, não tem jeito. Irmão, você tem certeza? Ele também fez. Mas meu marido, ele não é cristão, mas ele tem um caráter íntegro, justo, ele não sabe roubar, ele não sabe embrulhar, ele não consegue por muito tempo querer embrulhar alguma coisa. A ponto que ele estava trabalhando ao Nero, né, em preto, sem documento, ele tem a empresa dele, ele fechou a empresa porque não aguentava pagar a taxa. E ele começou a trabalhar ali, depois de 6 meses ele abriu a empresa de novo, porque ele não consegue viver desonestamente. Então ele fica sempre com essa conversa, você quer, você quer, você quer? Eu falei, eu quero, então é como se ele tirasse um pouco o peso da consciência dele. Tanto quem quis foi a Ana. E aí nessa brincadeira ele falou daquele jeito, tem jeito de desfazer, mas não, viu, que isso aqui agora eu fiz, não vem encher o saco, que não sei o que, você tem certeza? Foi uma sentença, e eu falei, não tem certeza, é só usar ar-condicionado, porque a gente precisa e não tem como pagar, não sei onde que a gente vai arrumar a solução. Conclusão,
Eu fiquei perguntando, e agora, meu Deus, como é que eu faço? Porque se eu for falar com ele para desligar o gato, vai dar briga, porque vai xingar demais. E fiquei um pouco temorosa e eu comecei a colocar diante de Deus e toda vez que eu me lembrava, eu chorava muito. Eu chorava porque eu falava, Deus, se isso for suficiente para atrapalhar a minha comunhão com o Senhor, para impedir a salvação do meu esposo, Pai, ajuda a gente a encontrar uma solução, porque como tá, não tá legal, e não sei o que daqui, não sei o que dali, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Nós tivemos um acidente com o carro, que eu já cheguei a comentar, meu filhinho de 6 anos, nesse mês de agosto passado, o carro estava na descida, o menino baixa o freio à mão do carro, o carro bate numa árvore. E 10 dias antes a gente tinha acabado de pegar o carro no concerto, sempre por causa de uma batida que ele deu, sempre com meu marido, sempre com ele. Aí pegamos o carro, mandamos consertar, 900 euros. Aí passa 10 dias, o menino faz o carro bater mais 1.200 euros. Eu entrei em depressão por 3 dias. Alguns irmãos que já me conhecem de mais tempo sabem o que eu passei. Eu não lembrava mais qual era a sensação de uma tristeza profunda há tanto tempo. Mas eu confesso que o acontecimento com o carro me trouxe uma tristeza muito profunda. Meu menino ficou muito traumatizado por muito tempo, enfim. Aí teve que arrumar o carro de novo. Graças a Deus, enquanto eu falo com os irmãos, eu vejo o carro ali, daqui onde eu tô, consigo ver o carro ali parado, tá consertado, passou. Aí eu falando com Deus, falei, meu Deus, né? E toda vez que eu ia orar, que a trem ficava me incomodando, porque eu oro justo no lugar na minha casa que tem um dos ares condicionados, dos climatizadores. Então eu vejo a primeira coisa que vinha na minha cabeça, tô roubando corrente. Aí, meus irmãos, eu falei, não, meu Deus, eu preciso. A primeira coisa que eu fiz foi falar para uma irmã. Eu abri para ela essa situação, eu falei, ô minha irmã, tá acontecendo isso. E eu tentei explicar de todas as razões, né, as minhas motivações para fazer o gato e tal. E ela, muito de Deus, também uma bênção. Ela me ouviu com muito amor, com muita compreensão, não me retalhou, não me culpou, não me acusou. E passou. Aí eu falei com ela, falei, não, mas a gente precisa resolver, porque do jeito que tá, não tá bom, porque isso é uma mancha. E nós estamos roubando e nós estamos mentindo, porque é mentira, né? Eu falo para a companhia elétrica que eu pago, mas eu pago 70% da luz, os outros 30% eu estou usando de graça, então é roubo, é mentira. Conclusão, meus irmãos, para não rodear muito aqui, aconteceu esses dias que com o negócio do carro, eu orando e tal, eu virei para o meu esposo esses dias, tem 2 semanas que eu virei para ele. E olha só como é que Deus fala. Ele ainda estava deitado na cama, eu já estava convicta que a gente tinha que desligar essa luz. No meu coração eu já tinha decidido que eu ia falar com ele, mesmo que ele brigasse comigo, eu ia falar. Aí ele acordou, eu tinha orado na noite anterior e eu viro para ele, ele ainda estava deitado. Eu sentei na cama. Aí ele acordou e tá, ainda estava acordando, só quando a pessoa está acordando, você vai falar com ela de problema, é difícil, né? Mas aí eu falei com ele, falei, ô meu bem, como é que tá? Tudo bem? Bom dia e tal. Ele estava de bem humorado, ele tá sempre bem humorado, não posso reclamar não. Aí eu falei com ele assim, você lembra que ontem à noite você foi dormir, eu fiquei na sala vendo televisão? Ele falou, lembro, eu estava vendo um programa culinário. Lembro. Falei, pois é, depois que você foi dormir eu parei e fui orar. Aí ele, eu falei, pois é, na minha oração eu comecei a pedir a Deus, né, agradecer pelo carro que chegou, a gente finalmente tá com o carro de novo, e eu conversei com ele e tal. Eu falei, e sabe o que eu falei pra Deus, eu falei, Deus, ajuda a gente a estar na linha com o Senhor, abençoa o carro dessa vez, a gente precisa desse carro, eu não posso perder esse carro de novo, e não sei o que, não sei o que. E aí falei com ele, falei, só que na hora que eu tava olhando, eu tava bem na frente do climatizador da sala. Ele, aí veio na minha cabeça só uma coisa. Ele falou, o que veio na sua cabeça? Eu falei, vocês estão querendo economizar no pouco e estão gastando com muito. E aí eu olhava pro climatizador de novo, vocês estão querendo economizar no pouco e estão perdendo muito, gastando muito. Falei isso 3 vezes para ele, disse que eu parei, fiquei olhando, aí eu lembrei da corrente roubada. Eu falei com ele, olha, Deus quer dizer o seguinte, meu bem,
Deus está querendo dizer que nós, querendo economizar dinheiro, a gente fez o gato para não pagar a luz. E a gente economizando com a luz, a gente está gastando com muito, que é o carro, que não estava com problema, estava certinho, quebrou, e a gente teve um prejuízo muito maior do que a corrente. Quer dizer, se a gente continuar caminhando errado, a tendência na nossa vida vai ser sempre perder mais do que o que precisava. Quer dizer, é como se a luz no final de tudo ficasse mais barata e fosse o correto do que o prejuízo que o carro trouxe. Porque depois de 10 dias ele bateu de novo. É como se uma coisa quisesse falar, olha, vocês têm que pagar, é perseguição. O inimigo se levantou contra a nossa vida. Foi legalidade espiritual para Satanás tocar nas nossas coisas. E ainda que volte a tocar, caso Deus permita, pelo menos a gente vai estar com a mão limpa. Aí eu falei para ele, você precisa desligar o gato. Ele olhou para mim ainda com o olho meio cerrado, que ele não tinha acordado direito, virou para mim, você quer que desliga? Eu falei, eu quero. Porque a gente fica querendo economizar de um lado, mas estamos perdendo o outro. Como diz o católico, nós estamos desvestindo um santo para vestir o outro. Amados, eu agradeço a Deus pelo esposo que ele me deu. Ele ainda não é convertido, mas ele é um homem muito temente. E ele nunca levantou a voz contra as vontades de Deus na vida dele. Ele simplesmente falou, ok, nós vamos desligar. Da quando eu falei isso para ele até hoje, passaram-se 10 dias, 15 dias no máximo. Quando foi agora no último domingo, foi ontem, não, foi sábado. Sábado agora, dia 23, né? Hoje é 24, dia 22 então. Foi de tardezinha, eu fui fazer escova no cabelo e tinha uma presa lá no banheiro lá tinha uma tomada que puxava a luz do gato. Na hora que eu fui para secar o cabelo, eu parei e falei, peraí, meu Deus. Eu falei pro meu esposo que a gente tá em pecado e ele já falou que vai desligar a luz, mas eu tô aqui para fazer escova no cabelo com a luz roubada, Senhor. Eu não vou fazer. Eu desliguei a tomada de lá e liguei aqui na cozinha. Liguei ali no corredor, num outro lugar que a gente tem que a luz é paga. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer sim, mas essa corrente que eu vou usar, ela é paga. E ali eu fiz. Depois eu tive que passar umas roupas dos meninos, eu passei aqui na cozinha. Meu marido chegou, aí eu falei com ele, olha, eu podia estar passando lá no banheiro, onde a luz é de graça. Mas eu tô fazendo aqui porque eu não quero mais caminhar em erro com Deus. Aí ele, não tem problema não, amor, faz do jeito que você achar melhor, você que sabe o que tem que ser feito. Aí eu falei com ele, Pepe, do mesmo jeito que eu tô procurando fazer a coisa correta, faça você também, desliga o gato. Meus irmãos, ele não pensou duas vezes, ele foi lá e falou, olha, então eu vou lá e vou desligar. Desceu na casa da mãe, desligou o relógio, desligou a corrente, subiu, sentou, deitou no chão para desligar o fio no ar-condicionado, porque o ar-condicionado fica apoiado no chão, assim, na parede, ele é pregado na parede. Aí eu tava aqui da cozinha, eu olhei assim, eu vi ele lá deitadinho no chão, meu coração encheu de alegria, que eu falei, meu Deus, é um homem que teme ao Senhor, ainda não convertido. Porque se fosse, por exemplo, o irmão dele, ou o meu sogro, ou o meu outro cunhado, a casa ia cair, meus irmãos. Mas ele não pensou duas vezes, ele obedeceu. E hoje eu posso falar para os irmãos, hoje nós estamos no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses de inverno. A gente já começa a ter um sol mais baixinho, a gente já começa a não ter a luz do sol que bate nas telhas dos quartos de lá. A gente já começa a sentir o friozinho que começa a andar nos quartos de lá. Mas eu falei com Deus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor vai providenciar um modo da gente conseguir passar esse inverno. Eu tenho os ares condicionados, eu ligo, mas eu pago a corrente, mas o Senhor pode trazer trabalho para o meu marido nesse período. O Senhor pode prover o dinheiro para a gente pagar a corrente. O Senhor pode simplesmente mudar até o tempo, se o Senhor quiser, não trazendo tanto frio. O Senhor pode nos dar capacidade de arrumar os quartos de modo que a gente bota alguma coisa protetora, né? Uma proteção térmica. Está nas tuas mãos, mas se ainda assim a gente passar mais um ano de problemas com resfriado e etc., vai ser para a glória do Senhor, porque a gente teme o Senhor e eu não vou ter sujeira na minha vida.
E assim, meus irmãos, é um testemunho que eu me emociono, não porque a gente desligou a luz ou porque a gente pode passar aperto nos próximos meses, mas é porque o Deus que eu tenho é o Deus que eu amo. Eu amo Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, meus irmãos. Eu não faço essas coisas porque eu quero subir no arrebatamento, porque eu não penso assim, não é a minha ótica. Eu não quero ficar sem o meu Deus. A presença dele é tudo para mim. Deus para mim é mais importante do que o ar que eu respiro. Eu posso perder o ar das minhas vias respiratórias e perecer, né? Morrer. Mas com a convicção que quando eu abrir os olhos eu vou encontrar o meu Salvador. Eu não posso perder a comunhão com Ele. Eu simplesmente não posso entristecer o coração dele. E assim como eu tomei essa decisão, todos os dias nossos irmãos em Cristo têm tomado decisões de renúncia. Ninguém via o gato. É uma coisa consentida na família, meu sogro está lá tranquilo. Ele incentiva meu marido a fazer. Quando meu marido puxou os fios, nenhum vizinho viu, ninguém viu nada, só nós sabíamos, é uma coisa nossa. Mas eu sempre soube que meu Deus via. Os anjos do meu Deus viam e os demônios também viam. Mas o meu coração e a minha consciência via. Eu não podia fazer testa grossa diante uma coisa que estava tão clara. A palavra de Deus diz que neste mundo nós teremos aflições, mas o nosso Cristo venceu o mundo. E isso é um testemunho, meus amados, que eu tinha uma coisa empenhada na minha vida, era um peso na minha vida. Foi um ano. Nem por isso Deus deixou de me abençoar, nem por isso Deus deixou de falar comigo, nem por isso Deus me deu força para orar. Eu estou aqui esse período todo e o Senhor tem dado a mim a graça de entender tanta coisa da palavra. Mas ainda assim eu sabia que para mim não estava bom. Não porque eu ia ficar mal ou bem espiritualmente, mas porque eu estava entristecendo o coração do meu Deus. Amados, Jesus está voltando e a gente precisa arrumar a nossa casa. Então, ainda que eu fale de algo que não estou falando dos sinais dos últimos dias, eu estou falando sempre em alguma coisa que nós precisamos estar atentos para consertar. A minha pergunta para você hoje é o que falta para você colocar em ordem na sua casa? E leio com os irmãos Mateus, capítulo 7, do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será assim comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você já parou para analisar sobre construção civil? Eu já tive muito essa oportunidade de analisar algo sobre construção civil. Quando alguém vai querer construir uma casa, um prédio, qualquer coisa que seja, a primeira coisa que se olha é a fundação na qual essa casa ou essa construção, vou me referir à construção, né? Ela vai ser feita. Tem gente que quando vai comprar um lote, chama até como é que chama aquele povo que estuda o terreno? Eu esqueci, geógrafo, não, geólogo, acho que é geólogo mesmo. Se eu esqueci, eu tô falando besteira aqui, me perdoem os irmãos, mas é alguma coisa relacionada com o estudo do terreno. E chamam aquele especialista
para ele olhar o lote, e aquele especialista ele tem como levantar dados daquela região, daquela zona, e ele tem capacidade de virar para a pessoa e falar: olha, compra, a terra é boa para plantar, mas ela é forte para construir uma casa. E às vezes aqui, acho que é geólogo mesmo, ele vai até e analisa, né? Ele analisa o terreno, então ele fala para a pessoa: o terreno tá bem demais. A fundação da casa que você fizer aqui vai ser sempre resistente, porque é um terreno bom, é um terreno forte. Mas tem vezes também que o mesmo profissional vira para a pessoa e fala: olha, eu não te aconselho a comprar esse terreno. E eu vou te explicar por quê. Porque ele é argiloso, ele tem muita argila. E um terreno argiloso, ele tende a ceder com o tempo. Você vai gastar muito dinheiro com a fundação se você quiser mesmo comprar aqui. Você vai gastar no mínimo o triplo daquilo que você gastaria se fosse um terreno forte, um terreno firme. Então, meus amados, quando alguém vai construir, a gente tende a olhar primeiro o terreno. Tem gente que vende lote que parece que é bom demais a oferta, né? O preço é baixo, parece que é tudo conveniente. Aí a pessoa compra de olhos fechados, achando que fez um grande negócio. Aí ela inventa construir. Aí quando ela começa a levantar os fundamentos, às vezes é só o pedreiro, não chamou nem engenheiro, nem nada. Chamou o pedreiro diretamente, coisa que todos nós brasileiros, a maioria de nós fizemos. O pedreiro, como ele já está acostumado a levantar a casa, ele conhece o terreno. Na hora que ele começa a bater a pá no chão para furar e para fazer o terreno, ele vira para o cliente e fala: ó, você vai ter que gastar com pedra aqui, porque senão sua casa vai cair. Esse terreno não é bom, não. Então, amados, Jesus, Yeshua, seu nome em hebraico, nosso amado Salvador, ele fala que todo aquele, pois, que ouve as palavras que ele nos deixou nas santas escrituras, os mandamentos, os ensinamentos, e você vai aprender muito com Jesus nos evangelhos. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai saber sobre as boas aventuranças. Você vai ouvir as palavras quando o nosso amado Jesus ensinava o povo através das parábolas, ou ele simplesmente ensinava. Então leia os 4 evangelhos. Depois você vai ler lá Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo Paulo, que são tremendas para edificar o caráter da igreja, né? Se você ler lá Romanos, Coríntios, você lê Tessalonicenses, Colossenses, todo o Novo Testamento, as cartas de Judas, né? Pedro, 1ª, 2ª Pedro, tudo isso tem instrução para a vida de um crente verdadeiro. É onde a gente aprende demais, mas aprende muito, demais da conta. Eu te aconselho a tirar 10 minutos todos os dias e pegar aos poucos e fazer da Bíblia uma degustação. Sabe o que é degustar alguma coisa? Isso quem usa muito é gente rica, né? O rico degusta muito. Ele não come porque ele é guloso, ele come para degustar. Apronto que eles comem coisas muito caras, né? Caviar, champanhe, vinho envelhecido não sei quantos anos, certos tipos de especiarias, queijo não sei de onde, que custa um saco de dinheiro e por aí vai. Então eles põem, né, as porçõezinhas e o rico, ele degusta. Ele pega um pedacinho daquele queijo suíço, né, vamos dizer assim, que ele comprou não sei a quantos reais o quilo. Ele comprou só uma fatia daquele queijo custoso toda a vida. Aí ele pega uma feta, né, uma fatia e degusta. Come devagarzinho. Aí bebe um golinho do vinho também envelhecido, importado não sei de onde. E ali ele vai apreciando cada momento da degustação. Assim nós temos que fazer da palavra. O homem vive do pão e da água, fisicamente falando, do alimento físico. Se você não come, se você não bebe, você morre, você enfraquece, você não aguenta. Mas a palavra de Deus é o pão da vida. A palavra de Deus é o nosso sustento. Então eu não posso pegar a Bíblia como uma pessoa gulosa que pega um prato de macarrão, enfia na boca com as colheradas grandes, mastiga de boca aberta e ao mesmo tempo, enquanto tá mastigando aquele tanto de coisa na boca, já enfia a Coca-Cola dentro e naquela angústia, naquele desespero, né? Esse povo que come rápido, eu fico nervosa quando eu tô comendo, tem alguém que come muito, meu marido é um exemplo, no instantinho ele come, sabe, ele nem mastiga.
Quer dizer, se você pega a Bíblia, senta na segunda-feira e na terça, quarta, na sexta-feira você já leu ela toda, você fala, eu li a Bíblia toda, você leu errado. Porque você simplesmente leu a Bíblia como se fosse um livro qualquer. A boa leitura, ela tem que ser feita com paciência, com amor e dedicação e com perseverança. Você precisa saber o tempo que você vai apreciar. Eu vou degustar a palavra de Deus todos os dias por 10 minutos, porque eu sei que 10 minutos não vai me causar indigestão. Deus fala nos Salmos, você vê o salmista Davi declarando, medito na tua palavra dia e noite, cravei nas tábuas do meu coração os teus ensinamentos, eu canto louvores a ti todo o tempo. Davi é o nosso professor. Você quer aprender a ler Bíblia, você quer aprender a entender a palavra de Deus, leia os Salmos e os Provérbios, que você vai aprender muito sobre como ler a palavra de Deus. Você tem que ser rico espiritualmente. Você pode usar roupa de camelô. Você pode comer arroz de última categoria, o mais ruim dos arroz, que você pode cozinhar e nunca cozinha. Todo quebradinho. Você pode beber aquela água que faz fatiga para beber, sempre aquela água amarelinha. Você pode ser pobre porque você veste roupa muito simples. Talvez você não tenha um desodorante perfumado para passar debaixo do braço, aí você passa álcool, você lava toda hora com sabão Rio. Não sei, meu querido, minha querida. Talvez o chão da sua casa não tem nem pavimento, é cimento. E aí você fica jogando aquelas canequinhas d'água para baixar a poeira 2, 3 vezes no dia e varre para tentar estar com a casinha arrumadinha. Você pode tomar café em canequinho de lata, que é a latinha do milho que você comprou, do feijão ou do sabe lá o quê. Aí, em vez de jogar a lata fora, como todos nós fazemos, você pega ela, lava ela, arruma ela e faz de copo. Você pode ser uma pessoa muito humildezinha, muito simples, muito sem recurso. Mas com a palavra de Deus, minha linda, meu lindo, você tem que ser um bilionário. Você tem que ser a elite do céu. Hoje nós temos a elite global, os senhores do mundo. Olha o título, né? Já dá aquela pompa. Cara, os caras são os senhores do mundo, elite global. Sim, são ricos, tem bunkers, né? Buraco na terra. Já fizeram as covas deles já, cova de luxo. Porque a Bíblia diz que elas não vão resistir ao poder de Deus no dia da ira. Mas Deus tem a elite do céu. Existem 2 elites na terra. O resto é povo, sem preconceito. É isso e basta. Mas existem 2 elites na terra. Tem a elite de Satanás. São os senhores do mundo, estão destruindo a terra, estão acabando com a opção de viver, a esperança de vida, não deixam ninguém crescer, não deixam ninguém desenvolver, o sistema está travado. Eles fizeram em modo que a justiça não vence, ela não existe mais. Eles chamam o bom de mal e o mal de bom. E estão fazendo da vida uma bagunça, estão destruindo tudo, por onde passa, estão acabando com o mundo, os demônios estão sendo liberados. E pelo aumento da maldade, o amor está se esfriando a cada dia mais. Então é a elite global, só eles estão ricos. Só eles estão à ponta da tecnologia, dos carros, das casas, de tudo, do luxo extremo. E estão pertinho do Senhor deles, do Baal deles. Estão lá, sabem tudo que está acontecendo. Por debaixo dos panos, por trás dos bastidores, eles sabem tudo. E estão achando que estão ganhando. Mas se você ainda não entendeu o que eu estou dizendo, existe a elite do mundo, os Illuminatis, os globalistas, chama como você quiser. Mas eu quero te contar uma coisa. Existe a elite do céu pisando nessa terra. A Bíblia nos chama de luz do mundo. A Bíblia nos chama de peregrinos. A Bíblia declara, nós não somos do mundo. Por isso o mundo nos odeia. Sabe, não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a um e não serve ao outro. E se você não serve aquele senhor, você é inimigo dele. Aqueles que servem a Satanás são inimigos de Deus. E aqueles que servem a Deus são inimigos de Satanás.
Não tem jeito, a Bíblia fala luz e treva não se misturam. Nós somos a elite do céu. O Espírito Santo está revelando para nós as coisas que verdadeiramente são. A elite global, a elite dos Illuminati, chame como você quiser, Bilderbergs, os Illuminati, fala o nome que você quiser. Eles acham que eles venceram. E eles venceram por pouco tempo. Porque o Senhor deles não é mais patrão desta casa. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele tomou novamente o direito de governar a terra e tudo que há nela. Ele nos comprou com seu sangue, não tem mais escravo de Satanás. Aqueles que a Deus pertencem, a Deus pertence. E Satanás não pode tocar. Então, meu querido, minha querida, você faz parte de uma elite, a elite global do céu. Nós somos a primícia. Nós vamos ser recolhidos como trigo. Nós vamos subir com o Espírito Santo. Nós não vamos passar pela ira de Deus. Nós não vamos ver o que esse mundo vai ver de modo tão terrível que se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne vai escapar. Nós somos a noiva. Mas a noiva só vai subir se ela estiver corretamente ataviada, pronta, preparada, vestida, perfumada, instruída, convicta do que ela é. Então, meu querido, a gente está falando dos últimos dias também, quando a gente fala do se preparar. Você acha que a noiva, quando vai casar, aí ela passa o dia inteiro ali no cabeleireiro, na esteticista, em toda aquela coisa lá? Aí ela fica 3, 4 horas só arrumando o cabelo, 2 horas para vestir o vestido, aí vai na esteticista, depila ali, depila aqui, passa creme lá, e fica o dia inteiro ali. Às vezes ela tá tão cansada de tanto que ela já tá ali, mexendo, arrumando, eles estão arrumando ela. Ela não tá, sabe, muito preocupada com como que a cabeleireira tá fazendo o cabelo dela. Porque ela quer ver a hora dela entrar lá na igreja e casar. A hora da festa, a hora da lua de mel. Mas ela precisa parar e pensar nos detalhes também do preparo. Ela precisa ter paciência para estar sentada na cadeira da cabeleireira 2, 3 horas, o tempo que for, na maquiagem. Ela precisa ter paciência na hora que eles vão vestir o vestido nela. E tudo mais, tudo mais. Então nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. Mas tem mais um detalhe da construção da casa. Eu não sei você, eu nunca tentei quebrar uma pedra, uma rocha verdadeira na minha vida. Mas eu sei que um terreno rochoso, ele é muito difícil de ser edificado. Eles fizeram esse túnel na Suíça, que liga, basicamente liga a Suíça italiana, a Suíça tedesca e vai para o norte da Europa com o sul da Europa. Então ele cruza, esse trem veloz que eles fizeram até um ritual satânico para inaugurar, trazendo uma mensagem profética, de como que os senhores do mundo estão vendo o final dos últimos dias. Tem uma base bíblica, tem os vídeos por aí, se você pesquisar, você vai ver. Mas aquele túnel, ele foi construído na montanha Svícera. O que seria uma montanha Svícera? Eu tive a oportunidade de conhecer a parte italiana da Suíça. A Suíça é dividida em 3 partes. A Suíça italiana fala a língua italiana. A Suíça tedesca, que fala o alemão. E a Suíça francesa, que fala o francês. Então, é muito pequenininho, mas ela é dividida nessas 3 regiões. E quando eu entrei na Suíça, eu vi a paisagem da Suíça, é tudo rocha. Parece que a montanha é de mármore, de tanto que ela é linda. A Suíça é linda, 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 linda. Muito melancólica, mas muito bonita. Então é rocha, não é igual quando você está no Brasil e você vai viajando de carro e vê aquelas montanhas grandes, mas você vê que é terra, que está cheia de planta, aí você vê o vermelhinho da terra. Não, você vê pedra. Parece mármore, montanhas de mármore, rocha forte. E eles usaram uma máquina, um equipamento para quebrar essa rocha. Ela foi escavando o túnel, e foi quebrando pedra. Mas construir na rocha não é fácil.
É por isso que a vida do cristão não é fácil. A gente passa pelas intempéries da vida, a gente passa pelas perseguições, pelas opressões, pelo sofrimento, pelas tentações e por tudo. E é difícil, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, como é difícil para vencer. Sabe quando alguém se levanta fazendo intriga contra você, fazendo fofoca, querendo te provocar, querendo fazer você brigar, te instigando a explodir. E você vai ficando vermelha, vai ficando gonfiada, né? Inchada. Aí você respira assim, você abre a boca, explode. Você tem vontade de voar na pessoa, no pescoço da pessoa, bater nela. Aí você começa, Jesus, Jesus. Ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calmei. E aquela força, né, impetuosa dentro de você, pronta para explodir, se transforma em lágrimas no travesseiro da tua casa à noite. E você chora no Senhor. Deus, olha só o que essa pessoa está fazendo comigo, que injustiça e não sei o que. Você vai chorando, chorando, chorando. É, minha amada, meu amado. Isso é o Deus cavando a rocha da sua casa, edificando a sua vida, te fazendo crescer, te fazendo amadurecer como ser humano, a estatura de Cristo. É muito fácil viver no mundo, é muito fácil caminhar nas regras do mundo. Eu posso ligar a luz de graça, tanto meu marido é eletrotécnico, para nós é fácil. Eu posso mentir, eu posso me exibir, eu posso roubar, eu posso tanta coisa. É fácil construir a casa na areia. Você com uma pá, você abre o buraco, enfia a fundação e levanta as paredes. Você pode construir uma casa até de palha na areia. Só que no primeiro vento, ela cai. No primeiro vento, ela é destruída. O fim dela é uma grande ruína. E é por isso que o inferno está lotado, abarrotado, cheio de gente. Jesus declarou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, a pontinha de uma agulha, onde passa a linha, o fio, do que um rico entrar no céu. Normalmente as pessoas ricas, elas têm tudo com muita facilidade, e isso traz vaidade, orgulho, arrogância, poder, prepotência, posições. Eles não conhecem o aperto de pagar uma dívida, ter que pagar um plano de saúde, comprar um remédio. A calça tá ruinzinha, eles nunca viveram esses problemas. Então é fácil, tudo muito simples. Você bater o dedo, tá tudo à sua disposição. Mas somos nós, amados, os pobres, financeiramente falando, fisicamente, é que levamos muito desaforo para casa. Temos que suportar vizinhos terríveis. Um dia uma irmã conversava comigo, e aí ela gravou a mensagem e me mostrou. Ela falava uma música alta, que parecia que estava do lado do microfone. Ela falou, isso aqui é os vizinhos da minha casa. Esse aqui são meus vizinhos, ó, pra você ver. Isso aqui é todo dia até 11 horas da noite. Final de semana pra mim é terrível. Vai até 3, 4 horas da manhã. Minha neném não dorme. Quando não é o rádio ligado, é o cachorro que late. Eu não consigo ter paz. Sabe? E ela tá lá, na paciência, construindo a casinha dela na rocha, que é Jesus. Não é fácil não, meus amados. Eu não tô aqui falando isso para te consolar e te conformar a suportar os problemas que você tá passando e baixar a cabeça e deixar, sabe? Não, você continua combatendo, você continua tentando melhorar, você reage se possível. Você ore, você trabalhe, aspire algo melhor para você, um sonho de vida, por que não? Mas tenha consciência que neste mundo nós teremos aflições, porque Deus está construindo uma casa belíssima na tua vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Que essa mensagem possa trazer consolo e conforto no teu coração. E que a tua oração não seja para Deus tirar o problema, mas para Deus te dar maturidade diante do problema. Porque talvez você está sendo oprimido, perseguido por pessoas tão próximas de você. E às vezes Deus permite que essas pessoas te comam, né, o couro, te persigam, te oprimam,
para você, no seu modo de reagir, dar testemunho de Cristo. Porque ele declara que um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão, autocontrole, amor ao próximo. Sabe, às vezes você simplesmente reagindo como um filho verdadeiro e genuíno de Deus, a noiva de Cristo, aquela pessoa está pisando, está aprontando, combinando com você, mas ela está vendo em você alguém diverso. Sabe que muita gente persegue a gente porque nós não reagimos? E aí eles ficam com o pirraça e falam assim, eu quero ver a fulana reagir, então eu vou fazer ela aprontar com ela. E aí você não reage, eles vão ficando com raiva, com inveja. Eles não se conformam. Por quê? Já fiz de tudo para fazer a fulana sair de sério e ela tá lá. Ela tá lá, é a santinha. Mas um dia, meus amados, tudo isso vai servir de testemunho diante de Deus. E depois, quando você olha para trás, depois de tanto sofrimento, eu falo isso pela minha própria vida, é quando a gente olha para trás, a gente vê quanto que Deus trabalhou. Na hora que Deus está trabalhando, no meio do sofrimento, no meio do aperto, a gente não vê Deus trabalhando. A gente vê só a tristeza, o sofrimento, a angústia, a agonia do problema, porque é difícil. Mas a partir do momento que o tempo passa e aquilo passa, porque cada sofrimento tem o seu tempo, e ele passa, ele fica no passado. Eu lembro quando eu passava aperto com meu pai, todo dia chegando em casa tonto, embriagado, fumando, aquela confusão, quebrava tudo, jogava tudo no chão, punha a música no último volume, eu com minha mãe e minha irmã, a gente ia esconder atrás do barracão do tio, não tinha luz no lote, eu ficava com medo de algum bicho me picar, machucar a gente, ou cortar o pé em alguma lameira de lata, que não sei o quê, e ali meu pai dormia desmaiado no chão, minha mãe com muito cuidado ia pesquisar, veia que estava deitado, pegava eu e minha irmã, apagava a luz, a gente deitava e finalmente dormia. Era luta. E eu me lembro que eu pensava naqueles anos, isso nunca vai acabar. Porque todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, e os anos passavam e eu estava crescendo e aquilo não parava. Depois daquilo foi uma outra fase, agora pior. E foi, mas acabou. Acabou. Hoje eu estou aqui, 38 anos, meu pai está no céu, porque Deus o salvou pela misericórdia. E eu não sei mais o que é ter uma pessoa embriagada na minha vida, na minha casa. Eu não sei o que é mais ter que esconder para não apanhar, para não ter problema, não sei o que. Eu não sei mais. Acabou, ficou no mar do esquecimento. Mas juntando com todos os sofrimentos que eu tive na minha vida, hoje eu olho para trás, 11 anos na Itália, comi o pão que o diabo amassou nos primeiros anos aqui com sogro, sogra, cunhada, eu passei coisa aqui que os irmãos nem imaginam. Mas ainda que eu more aqui ainda e eles ainda vivem aqui, eles não mudaram, Deus separou, acabou. O tempo da sombra passou. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo como que Deus trabalhou na minha vida, quanto que eu cresci como pessoa espiritualmente aqui. Foi Deus furando o buraco da fundação da minha vida e construindo a minha casa na rocha. É por isso que hoje eu tenho consciência quando tem uma coisa errada, de enquanto eu não resolver, eu não ter paz. E Deus conhece o meu coração. Ele conhece. Por isso, meu amado, minha amada, que seja um incentivo para você também tomar coragem hoje e consertar o que precisa ser consertado. Eu não sei qual que é o teu problema, eu não sei o que é o que está te amarrando, eu não sei o que está entristecendo o coração de Deus na tua vida, mas Jesus está voltando. E você precisa estar com a tua casa limpa, bonita, arrumadinha, mas na rocha. Esse é o tema que eu queria tocar no assunto com os irmãos. E eu falei no início do vídeo que eu queria tocar num assunto, porque hoje eu fiquei pensando nisso e eu queria compartilhar isso com os irmãos, mas não como alguém que quer trazer instrução nesse caso, mas é uma curiosidade que ficou no meu coração e eu queria muito compartilhar isso aqui online com vocês. Jesus, quando ele passou na terra, só um minutinho, eu vou ter que fazer uma coisa e eu vou voltar. Desculpa que eu tive que fazer um telefonema pro meu esposo. Enfim, amados, Jesus ressuscitou os mortos. E ele declarou que depois que ele subisse aos céus e começasse o ministério dos apóstolos e da igreja, que esse poder de milagroso de ressuscitar os mortos também iria estar acontecendo.
E vem um Pentecostes, Jesus sobe. E outro dia eu estava ouvindo uma pregação que fala que ele levou uma primícia de santos que foram ressuscitados. Diz que quando Jesus ressuscitou, vários mortos ressuscitaram. Eles andaram pelas ruas de Jerusalém para serem vistos. E tem pastor que pregou outro dia falando que Jesus levou esses mortos como uma primícia para o Pai. Isso eu não sei, eu nunca vi isso na Bíblia. Mas são coisas curiosas porque a Bíblia fala: ao homem é ordenado que morra uma vez só. Nós podemos morrer fisicamente só uma vez. Isso prova que não existe reencarnação, né? Se você morreu uma vez só. Então tem lógica quando se diz aí, então, em alguns estudos aí pelo YouTube, que Jesus então levou esses mortos com ele. Então a gente entende, por exemplo, que o Lázaro, amigo de Jesus que foi ressuscitado, saiu de dentro da tumba. Ele provavelmente então ele subiu aos céus. Quando Jesus subiu, ele deve ter levado, porque se Lázaro morreu uma vez só, ele poderia morrer de novo. A Bíblia fala que não é ordenado. Isso eu não estou falando para trazer como uma palavra, mas como uma coisa que eu estou pensando aqui. Eu vou chegar na onde eu quero. Algum irmão que está aqui ouvindo esse áudio sabe de algum caso de alguém que ressuscitou nesses últimos dias, meses ou poucos anos, alguém que morreu e literalmente ressuscitou? Sim, tem casos na internet de pessoas que morreram. Tem um de um africano, angolano, não sei. Esse homem morreu e ele, não sei, depois de acho que 2, 3 dias, ficou no necrotério mesmo, fedendo a formol, né, aquele líquido lá que eles põem na pessoa. Esse cara voltou, ressuscitou. Ele tinha tido um acidente de carro, ele voltou, ressuscitou, viu o testemunho dele e tal. Só que eu quero só perguntar aqui, se é um milagre de ressuscitar mortos, será que nos últimos anos, nos últimos 100 anos, a gente pode colocar aí, aconteceu isso? Quer dizer, quando Jesus subiu aos céus, acabou aquele período, né? Daquele período até agora, será que tem muito caso de gente morta sendo ressuscitada? E se sim, tem 2000 anos que Jesus morreu. Entre esses 2000 anos, se teve caso de gente que ressuscitou, essa pessoa morreu de novo? Então ela morreu 2 vezes, fisicamente. Estou errada ou estou certa com meus cálculos aqui? E se isso acontece, não seria um milagre que bate de frente com a palavra? E aí é que eu queria debater isso aqui, para mim também entender. Se tem isso aí comprovado, gente que morreu entre esses 2000 anos, morreu mesmo, mas ressuscitou, morreu de novo? E se morreu de novo, tem na Bíblia algum argumento que dá base para que isso aconteça? Quer dizer, como um milagre que fica imune a essa palavra decretada que ao homem é dado morrer uma vez só? E se existe nos últimos 100 anos, da agora para trás, 100 anos, porque tem gente que com 100, cento e pouquíssimos anos morre. Se tem alguém que passou por esse milagre, por quê? Por quê, amados? Agora eu vou chegar onde eu estou tentando entender, tá bom? Isso aqui eu quero que os irmãos pensem sobre isso comigo e que a gente tente entender alguma coisa sobre isso. Vamos imaginar que quando Jesus ressuscitou no 3º dia, várias pessoas ressuscitaram com ele também, vários mortos ressuscitaram. Depois de 50 dias, Jesus sobe. Se ele subiu e levou com ele, arrebatado, essas pessoas que morreram, apesar que a Bíblia mostra no texto que ele foi entre as nuvens, e os anjos falam, por que vocês estão olhando assim? Do mesmo jeito que ele foi, ele volta. Então, assim, o texto bíblico não dá uma base, não mostra ele subindo com muita gente. Mas, quando a gente fala a nível de arrebatamento, arrebatar é não abrir piscar de olhos. Então, pode ser que essas pessoas que morreram e foram ressuscitadas por Jesus naquele tempo foram arrebatadas. Então, elas desapareceram do nada. Onde cada uma delas estava, elas simplesmente sumiram. Ok. 2000 anos se passaram. Então, nesse período, se alguém ressuscitou verdadeiramente de morte, essa pessoa chegou a morrer de novo, quer dizer, morreu a 2ª vez? Ou se depois desse período nunca mais aconteceu e a última vez que aconteceu um milagre de morto ressuscitar foi nos últimos 100 anos. Por que eu estou falando isso?
Porque se a Bíblia afirma que é permitido ao homem, é dado ao homem morrer uma só vez, então morreu pessoas naquela época de Cristo e ele arrebatou aquela primícia. Tem estudos na internet que falam muito bem sobre isso, não é o caso meu. Passaram-se centenas de anos e é possível que nesse período não teve esse milagre de gente ressuscitando. E agora, nos últimos 100 anos, voltou a ocorrer esse milagre em particular de pessoas ressuscitando da morte. Por quê? Se for isso, cumprindo ao pé da letra a palavra que diz que ao homem é dado morrer uma só vez, se isso é uma coisa taxativa, não tem como, tem que ser assim, basta. Quer dizer, ser humano nenhum pode morrer 2 vezes, morrer, falecer mesmo, ressuscitar uma vez depois morrer de novo. Se isso não pode acontecer porque vai contra a palavra, eu estou falando se, ok? Seria então, se for constatado isso, com esse ponto de vista, que as pessoas que passaram pelo milagre do ressuscitar aconteceu nos últimos 100 anos e só no período de Jesus, quando ele subiu e levou com ele, e nesse intervalo aí, dentro desses 2000 anos, não aconteceu mais, seria uma prova cabal de que Jesus está voltando. Por quê? Porque se por acaso essa palavra que diz que ao homem é dado morrer uma só vez é uma coisa genérica, não tem exceção, e esse milagre aconteceu nos últimos 100 anos, quer dizer, existe gente na Terra hoje, viva, respirando como eu e você, que anteriormente faleceu. Foi decretada a morte. Quando fala morte é até cerebral, meus amados. Não é só gente vegetando, não. É gente que deu decreto mesmo. Faleceu. Como é que fala? Morreu, faleceu. Tem que enterrar. Não tem mais atividade cerebral nessa pessoa. Acabou. O fôlego da vida saiu do corpo dela. O cordão de prata foi quebrado. E aí essa pessoa, por alguém que orou, alguém que ministrou oração, botou a mão nessa pessoa, a pessoa voltou à vida, voltou a viver. Se isso aconteceu nos últimos 100, máximo 110 anos, se existe gente na Terra que passou por isso e antes dela não teve esse milagre em particular, se aconteceu, significa que essa palavra que diz que o homem é dado morrer uma só vez é fiel e verdadeira em todos os seus aspectos, não tem exceção. Então significa que essas pessoas, elas não vão morrer de novo. Mas Deus decreta que o máximo de anos que um ser humano vive é 120 anos, lá em Gênesis, acho que é capítulo 6, né? O espírito do homem não pode, o espírito de Deus não pode mais contender com o espírito do homem. Então Deus vai e limita o tempo do homem a 120 anos, não é isso? Então a gente pode tentar usar até nos últimos 120 anos, se aconteceu esse milagre, é uma prova de que essas pessoas vão ser arrebatadas, porque elas não podem morrer de novo. Elas não podem falecer de novo, porque vai contra a palavra. E se isso que eu estou falando tem base, tem sentido, eu não estou afirmando nada, eu estou só colocando uma coisa que está na minha cabeça e eu estou querendo entender se existe como eu entender isso, se existe algum caso, alguma história de alguém aqui que está ouvindo que fale, não, Ana, no século, por exemplo, há 400 anos atrás, aconteceu esse milagre, está documentado, tem no jornal, lá na Inglaterra, lá no Japão, lá não sei aonde aconteceu, tem essa história, tem uma fita cassete registrando essa história, esse testemunho de um senhor que nasceu 400 anos atrás, 500 anos atrás, ressuscitou dos mortos. Aí então existe uma exceção, que ao homem é dado morrer uma só vez, então existe uma exceção. Mas, amado, se não existe exceção, se esse milagre em particular aconteceu da agora, hoje, ou do dia do arrebatamento, que ninguém sabe o dia nem a hora, contando 120 anos para trás, e somente no tempo de Jesus, naquele período em que ele ainda andou na terra, antes dele ser assunto aos céus, 40 dias depois, né, ele caminhou na terra 40 dias, não foi um negócio assim, 40, 50 dias, eu não sei, me perdoem. E depois os mortos que ressuscitaram, que a Bíblia não fala muito sobre esse assunto. A Bíblia não fala, ela não traz, ela termina deixando isso como um mistério no ar.
Ela conta que muitos mortos ressuscitaram com Cristo e eles foram vistos caminhando nas ruas da cidade de Jerusalém. Mas depois não fala mais nada. O caso de Lázaro é a mesma coisa. A Bíblia conta que Jesus ressuscita Lázaro, ele sai da cova, ele tira as faixas, ele volta, depois de 3 dias que ele já estava até fedendo, e ele ressuscita. Mas a Bíblia não fala mais nada. Não conta que depois Lázaro faleceu de novo, não conta que ele foi... Não conta nada. Dá para entender por que eu tô com isso na cabeça, essa pulga atrás da orelha? Porque se isso é um milagre exclusivo, é um milagre profético e sinalítico que decreta e determina também a grande proximidade da volta de Jesus, amados, nós estamos a um pé do céu. Seria só mais um sinal, seria só mais um glorioso sinal, inconfundível do arrebatamento. Não da segunda volta de Jesus, que isso é uma outra conversa, mas do arrebatamento, que está lá na parábola das 10 virgens. Então eu queria deixar essa coisa que está me rodeando a cabeça. Hoje de manhã eu vi alguma coisa sobre isso, sobre Lázaro, e ali isso veio na minha cabeça, sabe? Isso está me incomodando, e eu gostaria tanto de pôr isso aqui para discutir isso com os irmãos, porque... se for, amados, é mais uma evidência de que nós estamos ao pé do céu. Imagina que uma pessoa vira para mim, eu conheço uma irmã que ela ressuscitou dos mortos, ela ressuscitou mesmo, e ela hoje tem 110 anos. E ela conta que ela sempre foi crente, sempre esteve no meio de crente, mas nunca ouviu falar de ninguém ressuscitou, ninguém que veio dos mortos, nunca. Então... se a Bíblia fala que é 120 anos, o máximo que essa irmã pode viver mais 10 anos, completa 120 anos de idade. E pode ter, porque no Japão tem caso de gente que 115 anos ainda viva, tá? Se vocês pesquisarem, vocês encontram. Então, amados, nós estamos a 10 anos, máximo do arrebatamento. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos o que está na minha cabeça, mas é uma evidência. Se isso não tem exceção... se morrer para o homem é decretado uma só vez e não tem exceção, quer dizer, não existe como pessoas ressuscitarem aí há tantos anos atrás e terem morrido uma segunda vez. É um milagre glorioso e profético, sinalítico para os últimos dias. Então eu gostaria de ter deixado isso porque isso está na minha cabeça e ali a gente, o pessoal nos comentários pode colocar o que pensa, tá? Não peguem isso como um ensinamento. Eu, de vez em quando, me vem essas coisas na cabeça e eu fico pensando, e nesse caso eu preciso colocar isso aqui para os irmãos. Eu preciso deixar esse discurso aqui. Há demais, meus amados, que o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, Jesus Cristo, transliterado aí para o português, o nosso Senhor amado, Salvador, abençoe a cada um de nós com prudência, perseverança, maturidade, inteligência, sabedoria, mansidão, domínio próprio, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, amém e amém.